2021, meu Dinho e a família dele pegou Covid, né? Toda a nossa família e os membros da igreja pensávamos que logo ele ia estar bem, porque era uma peça importante para o louvor. Nos primeiros dias eu estava com esse pensamento, tanto é que eu nem me preocupei muito. Mas aí passou uns dias, todos estavam melhores, menos ele. Daí eu toda paranoica, né? Comecei a... Meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu comecei a ficar angustiada, porque não estava mais no foco da pandemia, já era 2021, mas eu mesmo assim fiquei muito preocupada. Resumo, ele morreu e foi um baque muito grande para todo mundo. Nas primeiras noites eu não dormi, nos primeiros cultos todo mundo conseguia ouvir a voz dele, e eu queria naquele momento ser o pilar da família, porque minha mãe perdeu o irmão, meus avós perderam um filho, meu pai perdeu o melhor amigo, meus primos perderam o pai, e quem era minha dor comparada com a deles? Então eu queria ser o pilar daquilo tudo. E todos os dias eu sentia saudade, uma angústia horrível me preenchia. E nesse meio tempo comecei a me culpar pela morte dele, porque na minha cabeça, se eu tivesse buscado mais a presença de Jesus, ele teria se curado. E teve um dia que eu pedi para Jesus tirar minha vida, porque eu não aguentava mais aquela dor, aquela angústia, porque aquilo ali me paralisava. O processo durou muito tempo, mas no mesmo dia em que eu falei para Jesus tudo que eu sentia, aquilo ali foi embora. E Jesus me curou. O meu processo dura tempo, mas ele me curou. No Antigo Testamento, um cordeiro era oferecido por quem se arrependia pelos seus pecados. O cordeiro tomava o lugar da pessoa e os hebreus ofereciam um sacrifício porque ele era puro e sem manchas. Isso muda quando Jesus, 100% Deus e 100% homem, veio na terra e morreu por todos nós, impuros e pecadores. Ele derramou seu sangue puro, o seu sangue sem pecados numa cruz, mesmo com suas vontades carnais. Mesmo com seus medos e suas angústias, ele veio até aqui na terra e, além de te perdoar, ele rasgou o véu para que hoje você tenha livre acesso com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes viemos aqui na igreja em busca de um incentivo na nossa caminhada cristã. Mas que incentivo você quer além da escandalosa graça que foi que Jesus morreu por ti? Ele morreu por ti por amor, sabendo que muitas vezes esfriaríamos por causa do processo, sabendo que nós pararíamos de adorá-lo por causa do processo, sabendo que iríamos negá-lo e cair por praticamente nada. Mas do mesmo jeito, ele nos amou antes de todos, ele te ama. Então não esfria por causa do processo, não pare de adorá-lo, seja por um segundo. Eu vou pedir para vocês abrirem em Salmo 156. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Bom, todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Então não esfrie por causa do processo, não pare de adorá-lo nem que seja por um segundo. Tira toda a culpa, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, a tua depressão e olha para a cruz, porque foi um fardo que já foi carregado nela. Aleluia! Jesus não te abandonou, ele não abandona, ele te pega e te adota, ele te cuida, te salva do vale da sombra da morte, porque ele é Deus. Aleluia! Não vem para a igreja porque você quer um celular, uma casa, um carro ou roupas novas, vem para a igreja para adorar aquele que morreu por ti. Aleluia, Deus! Muitas vezes estamos tão acostumados a ouvir Jesus morreu por nós que achamos que não é nada, mas ele teve suas mãos furadas, suas costas rasgadas e com uma coroa de espinhos seu rosto sangrava. Ele foi humilhado e blasfemado por você e por todos aqueles que alegam que ele não existe, e do mesmo jeito ele te ama. Que Deus é esse que ama até o pecador? Essa noite ele te fala: filho, teu processo vai acabar, apenas olha para mim que eu vou te curar. Aleluia! Pare de pensar que você não tem um propósito aqui na terra. Olha para o mar, para as árvores, para os animais, olha para o céu e para os 8 bilhões de humanos que habitam na terra, todos diferentes de você. E tu ainda acha que ele te deu por engano? Tu realmente acha que tu é um erro? Entenda que a sua identidade é filho amado de Deus. Você é filho e você é amado por aquele que morreu e ressuscitou por ti. Ele está voltando e ele não quer te deixar para trás. Depois do deserto vem a terra prometida. E se o teu deserto tem durado um processo longo, confia e entrega para ele, porque a tua vitória está vindo. Aleluia! Agora, vai abrir de novo em Salmos 35. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria.
Eu vou te dar 3 exemplos de pessoas da Bíblia que passaram por processos dolorosos, mas continuaram tementes a Deus. Bom, vou começar com Jó. Jó estava lá, né? Era um homem rico. Aí chegou o diabo assim para Deus e falou: Deus, ele só está te adorando porque ele tem tudo. Aí Deus foi lá e tirou tudo que já tinha. Ele perdeu família, ele perdeu dinheiro e ele ainda teve uma doença. Só que diferente do que o diabo pensou, mesmo Jó não entendendo, ele continuou temente ao Senhor. Mesmo com julgamentos, que as pessoas acusavam ele de ter feito um pecado muito grande por ter perdido tudo. Ele continuou olhando para Deus. E depois desse processo que ele passou, ele recebeu tudo que ele tinha em dobro. Glória a Deus. Ana, que era uma mulher que não podia ter filhos e sonhava em ter uma família. Ela sofreu por muito tempo, mas não parou de confiar que nosso Deus faria um milagre. E depois de um certo tempo, ela deu luz ao profeta Samuel. E o último, que eu separei, Daniel, que era um homem muito obediente a Deus. Ele orava todos os dias 3 vezes. Ele era uma pessoa temente e honesta. E teve um dia que o rei colocou ele no cargo mais alto, só que os outros membros de lá do governo ficaram com inveja, né? Aí, eles tentaram de tudo para acusar Daniel para sair daquela posição e manchar a reputação dele com ninguém, né? Só que ele era tão honesto e que não encontraram acusações contra ele. Aí os invejosos foram lá, né? Encheram a cabeça do rei para ele decretar um negócio lá que ninguém podia adorar outro Deus sem ser o rei. Aí foi lá, decretou isso, e como a gente já sabe, né, Daniel não obedeceu isso, e como punição foi jogado na cova dos leões. Só que Deus viu que ele era um homem temente, e nesse processo de medo, Deus foi lá e tampou a boca dos leões. E daí, ele mesmo com muito medo, ele continuou com os olhos em Deus e saiu de lá ileso. Cria um alicerce no seu secreto para que quando o deserto chegar, tu passe dizendo glória a Deus e aleluia, Jesus vai me curar. E para de declarar palavras de derrota e comece a profetizar a vitória na tua vida. Deus quer te curar, então permita-se ser curado e libertado daquilo que te prende e te bloqueia, de confiar em Deus no teu processo.